Olá, muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade, mas sobre reformas também. Será que é possível reformar com sustentabilidade e se é acessível? Hoje os nossos convidados muito especiais, esse casal fantástico, André e Heloísa Clabund, muito bem-vindos. O André é engenheiro ambiental, a Heloísa é engenheira eletricista e hoje nosso bate-papo vai ser muito bacana. A gente já se conheceu desde a feira, levando produtos incríveis na área de sustentabilidade. Muito bem-vindos. Obrigado, Miriam. Obrigado pelo espaço. A gente está aqui hoje na Condocasa para falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso trabalho em relação à sustentabilidade. É, a Heloísa tem uma casa, inclusive, sustentável. Moram, vocês vivem a sustentabilidade, né, Heloísa? Exatamente. Então, boa noite a todos. Boa noite, Miriam. Obrigada. Sim, a gente vive a sustentabilidade no nosso dia a dia, literalmente, né? E eu acho que Literalmente. isso que trouxe um pouco a paixão da gente poder proporcionar, né, também para outras pessoas a mesma coisa que a gente vive lá em casa. E essa casa tem visitas e tudo. A gente vai falar assim como aplicar tudo isso dentro dos condomínios, edifícios, construtores e os desafios. Mas conta pra gente assim, de onde começou essa jornada de vocês? Então, eu vou começar. A nossa jornada começou na graduação do André. Então, quando ele foi fazer a engenharia ambiental, a gente já era um pouco apaixonado pela sustentabilidade, pela natureza. Inclusive, a gente fazia bastante acampamentos. Então, a gente tinha, né, essa paixão por estar em meio à natureza. E aí, o André, durante a faculdade, ele teve várias experiências. Então, principalmente com a parte de construções sustentáveis. E a gente já namora há um bom tempo. Então, ao longo da nossa jornada acadêmica, né, a gente pensou, quando a gente for construir a nossa casa, não pode ser uma casa padrão, né? Ela precisa ter diferenciais, a gente quer trazer sustentabilidade para dentro da casa. E a gente teve algumas dificuldades nesse construir a casa sustentável, Os né? desafios, né? Muitos desafios. Primeiro começou com a busca por profissionais que atuassem nessa área, isso falando lá em 2016, então quase 10 anos atrás, né? E a gente encontrou algumas dificuldades nesse caminho. Então, que tipo de material a gente vai colocar na nossa casa? Que tipo de solução ela vai ter? Como que ela vai ser construída? Ela vai ser virada para onde? Então, várias questões que a gente se perguntava, né? Como que vai ser feito? E quando a gente buscava, né, por conhecimento, a gente sempre via que, poxa, a gente pode explorar mais, a gente pode ir atrás de mais coisas. E a gente foi se especializando, né? E hoje a nossa casa é um showroom vivo de sustentabilidade. Então a gente foi testando vários materiais e incrementando aos poucos. Então, primeiro construímos a casa com material de demolição, né? Que foi nosso primeiro E é em desafio. Brusque, né? Próximo aqui de Balneário É, Camboriú. para Isso. te entender um pouquinho, Miriam, como é que foi então os materiais que a gente utilizou, né? A gente fala em sustentabilidade e demolição, mas como na nossa região de Brusque tem bastante casas antigas de alemão, tem bastante material com tijolo, madeira de lei. E então a gente optou por reaproveitar esse material. Então tivemos a chance de demolir uma casa inteira sem precisar demolir outra, A né? natureza agradece. Sem precisar Exato. demolir outro material. Então a gente utilizou 100% daquela casa para fazer outra. Que incrível! E assim, quando a gente falou desses desafios, a gente sabe que não é só produtos, né? Vocês comentaram ali que precisavam do planejamento primeiro, e quando você comentou ali, Heloísa, em relação a posicionamento da casa, ventilação, inclusive hoje as construções estão pedindo cada vez mais aqui em Balneário também temos ali a área da APA, as regiões aqui, estaleiros, estaleirinhas, praias agrestes, e cada vez mais pedindo os itens de sustentabilidade. E como vocês encaram isso? Porque a gente quer falar de sustentabilidade sem ser chato, né? Sem ser eco-chato, digamos assim, Uhum. porque sustentabilidade é economia. Uhum. E aí a gente começa a falar realmente de por que escolher produtos mais sustentáveis. Uhum. Posso falar? Então, assim, na nossa casa, um grande exemplo é a ventilação cruzada, que a gente conseguiu ficar lá uns 5 anos morando sem ar-condicionado, né? A gente colocou ar-condicionado para uma segurança, que depois vem o nosso filho. Então, a Com gente tem um conforto conforto, né? térmico Uhum. muito grande, né? Com a ventilação cruzada. E a iluminação natural, a gente consegue economizar com as luzes, né? Com a energia. Então, durante o dia, não é necessário a gente ligar a luz.
né? Então, isso já ajuda a economizar. Tendo E até o círculo, como é que fala? Circadiano, que fala sobre o acordar, dormir com Sim. qualidade, isso também acaba, né? É o O bem-estar, bem-estar né? Uhum. do corpo mesmo, né? Sim, a natureza de dentro para fora acaba influenciando na nossa vida. Quando, como falasse ali, o ciclo cardiano acordou o dia, a galinha cantou, a gente já sabe que acordou o dia, né? Então não tem que ficar, sei lá, se enrolando na cama, tem que ir embora trabalhar. Trabalhar. E esse horário é cedo, né? Então não é 7, 8 horas da manhã, né? Então Sim. é bem legal isso. E aí o filho já tá crescendo nesse meio, né? Já tá crescendo, já entende, já conhece o barulho dos animais, dos passarinhos. Muito bom. E aí, quando a gente fala da parte da engenharia elétrica, né? Quais itens, assim, que a gente pode falar, assim, que vocês podem resumir que seriam os melhores itens que poderia se aplicar, principalmente uma reforma, que esse eu acho que é o maior desafio, né? Uhum. Então, já que entrou nesse assunto, né, da engenharia elétrica, na empresa a gente se dividiu. Então, eu sou engenheira eletricista, eu cuido da parte de soluções em energia e o André cuida dos outros produtos. Então, em relação à energia, o que a gente pensou? Então, primeiramente, né, o que a gente poderia fazer na construção para economizar o uso de energia, né? Então, o primeiro ponto é ter bastante iluminação natural. O segundo ponto é aquecimento de água. Então, a gente não tem ainda o aquecimento lá em casa, mas a gente deixou tudo pronto para o aquecimento A solar. infraestrutura. A infraestrutura. Então, isso é muito importante tu pensar já na obra. Então, Por isso que dá para fazer de gradual, assim, né? Não precisa fazer tudo de uma vez. isso, exato. Então, a gente queria aproveitar a energia do sol. A gente poderia ter pensado em a gás, aquecimento a gás, para ter mais conforto também. A gente foi para o lado do aquecimento solar, então acho que é muito interessante, né, aplicar isso também na obra. E um outro ponto bem importante foi a energia solar. Né? Então, a energia solar fotovoltaica, geração própria, né? Que também é muito importante. Economiza, né? Em relação à energia. Então, o objetivo de ter uma casa sustentável é depender o mínimo possível do externo, né? Então, economia de água, economia de energia, né? Tudo que a gente pode economizar, deixar de usar, é benéfico. Com certeza. Então, que legal. escolha de equipamentos é muito importante. A gente construiu uma casa do zero, a gente reaproveitou muitos móveis também, mas a parte de eletrodomésticos a gente optou por comprar de classificação A, principalmente. Então, já economizando nesse ponto, às vezes tu paga um pouco mais caro no equipamento, porém ao longo da vida útil dele, ele vai ser mais econômico e mais benéfico, né, pro teu dia a dia, pra tua rotina, pra manutenção da tua casa. Então, isso conta ponto também, Miriam. Conta pontos, né? E vocês estão trabalhando em alguma situação ali de projeto também? Né, consultorias, porque a gente fala assim, não é sobre, quero certificar, mas quanto mais você pensar, por exemplo, se eu quiser certificar um dia e ir colocando os itens, isso vai agregando valor, né? Isso, e também hoje já tem empresas já com um certificado, ou então buscando o ESG, ou então já com o ESG implantado, que querem as soluções práticas realmente. Fazer a compostagem, botar um biodigestor, captar água da chuva. E às vezes a gente vem só com o equipamento, com a solução, e já atende a necessidade desse selo, dessa exigência que eles estão pedindo, né? Então, com soluções práticas e sustentáveis, a gente consegue atender grandes planos e grandes Mas eu quero projetos. que você repita devagar aí pra gente pegar esses produtos aí. Eu quero que o André fale sobre um trabalho que ele fez para a faculdade, que o TCC dele foi um manual para construções sustentáveis, onde ele elencou alguns pontos que seriam bem importantes ter na residência ou no comércio, enfim. Ó, dicas valiosas agora. Isso. Então, assim, ó, cada pré-requisito ele ganha um ponto, que é baseado numa certificação LEED, porém, não é algo tão chique, né? É uma coisa mais básica, para te poder, eu quero ver o manual, o que eu poderia implementar na minha casa, né? Legal. Eu mesma. Né? Para, por exemplo, pensando assim, eu quero ser sustentável, o que eu posso ter na minha casa para ser mais sustentável? Ele olha aquele manual e ali já conta pontos, já fala, né? O que pode ter, o que não pode. Incrível. É bem interessante. Então, a Olista vem para assim, ajudar as construtoras, empresas, as indústrias a atingir essas exigências, né? Que são
as práticas sustentáveis, às vezes, eles não sabem para onde seguir. E aí, assim, alguns itens, por exemplo, assim, até a gente tem aqui na Quando Casa, vai fazer a ligação agora, né, em relação a poder utilizar, nós estamos falando de uma casa de 1980, 81, que tem uma área grande de telhado, e com certeza todos os prédios aqui na nossa volta, que só tem prédio, né, olham ali aquela casa ali. Além de tudo, nós vamos poder lavar as calçadas todas agora com água, com o recolhimento da água da chuva, né? Esse é um dos itens. Sim, esse é um dos itens. A gente trabalha com a captação da água da chuva, saneamento ecológico e biodigestor, que a gente trabalha também com a gestão de resíduos orgânicos, compostagem. A gente dá a solução para o cliente que ele deseja. Por exemplo, eu tenho aqui o meu refeitório da minha empresa, eu quero dar o destino correto para os orgânicos da cozinha. Então a gente tem a solução ali para o cliente. Se ele quer fazer a reciclagem na própria empresa, se ele quer que alguém coleta e leva para fazer a reciclagem numa usina de compostagem. Isso se aplica muito bem a condomínios, Miriam. Acho que hoje está mudando muito virando a chave, a gente costuma dizer. Até porque lixeira, por exemplo, é um problema, né? Isso. E tem muitos locais que cobram, né, pelo volume de lixo. Então, quando tu lixo, tira... vale dinheiro, né? Isso, então quando tu tira... É um resíduo, né? Não podemos nem falar lixo, né? Eu ia até comentar nesse ponto. Até que ponto é lixo, resíduo ou rejeito orgânico, né? E cada um tem um destino correto. Então, quando a gente pensa no lixo, né? Por exemplo, a gente tira a parte orgânica, diminui em quase 50% que vai, né, para o aterro sanitário. Então, são questões que ganham muito ponto. Então, no destino correto, né? Na verdade, assim, se fosse falar, deveria ser uma lei, né? Um obrigatório isso. Tem hoje locais já que estão virando... hoje já existe, a gente tem metas, né, para atender a resolução do federal. A gente tem até 2030 para destinar grande parte, agora eu não sei exatamente. Tá chegando no limite, né, dos aterros sanitários. Tá chegando no limite e as cidades têm que se adequar. E a gente está aqui para ajudar o empresário, a indústria. Ganhar velocidade nisso, né? E isso, a tomar o caminho certo. Se ela quer levar para um pátio de compostagem, se ela quer fazer compostagem no próprio pátio, ou fazer botar num biodigestor, gerar metano, biogás para ir para o próprio... Energia. Não, pode ir para o próprio fogão do refeitório. Né? Ele bota o lixo do refeitório e gera gás para o refeitório. Entendeu? É bem legal. É o ciclo, né? Ciclo. E só para a gente ser redundante em relação do aterro sanitário ali, aí eu vou aproveitar o André para falar como engenheiro ambiental. Ilustrando, quando vai para o aterro sanitário, ou ele vai se transformar em gases que volta para... ou ele vai para o chorume, para o solo. Lençol freático, né? Isso. Que é a nossa água mais preciosa, digamos assim. Isso. Um aterro sanitário controlado hoje, né? Não é possível mais esse chorume ir para um lençol freático, tá? Porque ele tem uma manta impermeável e ele é feito drenagem, canalizado para um local que é feito o tratamento posterior desse efluente. Também evoluiu muito isso aí. Evoluiu muito, isso. Hoje um aterro, ele tem uma vida útil. O que a gente trabalha é em cima dessa vida útil do aterro. E a gente nunca mais vai parar de gerar resíduo na nossa cidade, cada vez mais. Né? E grande parte desse resíduo que é gerado, 50% desse resíduo é orgânico. Né? E o orgânico é compostado. O orgânico é praticamente água. Né? Então, a partir do momento que a gente recicla na fonte... ele contamina o resto, né? E ele contamina o resto. E o problema de não só contaminar a água, ele inviabiliza a reciclagem de outros materiais. Né? Se contaminar um plástico, se contaminar o papel, não vai mais conseguir reciclar esse material. Né? Então, segregando esse material na fonte, o orgânico na fonte, que é o quê? As pessoas fazendo a compostagem em casa, os condomínios tendo a compostagem deles, as indústrias com seus refeitórios fazendo suas compostagens, não vai mais enviar essa quantidade para o aterro. Vai diminuir o número de vezes que o caminhão vai passar na frente da tua casa. E isso tem uma grande cadeia que vai sofrer benefícios com isso. E aumenta a vida útil do aterro sanitário, né? Também aumenta. Vai diminuir a quantidade de matéria orgânica que vai... Eu acho que todo mundo, a gente brinca assim, todo mundo deveria ser síndico um dia. E todo mundo, assim, eu já tive visita em cooperativas. Eu acho que todo mundo deveria passar um dia numa cooperativa para ter noção o que é separar quando vem... E assim, eu sou suspeita para falar porque eu sou de Curitiba, né? Eu sou do interior do Paraná, mas eu cresci em Curitiba, então a gente foi educado realmente a separar o lixo. E é um absurdo até hoje ter lugares que não separam o lixo, né? Exato. E aí outra situação assim, de case, André, que você estava comentando também, aproveitando essa questão do churume ali, do biodigestor. Pode trazer o case que você até comentou com a gente um pouco antes aqui da entrevista?
Lá da casa que você falou, que tem Ferrari lá, assim, carros de alto padrão, mas Mas é o tratamento do esgoto, do esgoto, que é um né? ponto que a gente entra muito nessa questão de reformas, né? Ah, até que ponto a gente pode ser sustentável? Quando que a gente tem que ser? Eu tenho que começar uma casa sustentável? Eu posso reformar e, né, transformar ela numa casa mais sustentável? Eu acho que aí que tá o ponto. A gente, como empresa holista, que representa soluções sustentáveis, a gente vem de apoio a outros profissionais. Então, um profissional que está fazendo uma reforma num condomínio, que quer trazer aspectos de sustentabilidade para a reforma, a gente consegue entrar. E hoje, o tratamento de esgoto, ele é um ponto que gera muita manutenção e é recorrente os problemas que tem, principalmente em relação ao condomínio. Então, tem lá um condomínio, um prédio que está funcionando super bem. Chegou ali no 5º, 6º ano, começa a ter problema com esgoto. Então, a gente tem um case que o André vai falar, que é alto padrão, né? Eu tenho um condomínio que é de alto padrão no município e tá com um problema no sistema de saneamento deles hoje, que é fossa e filtro, né? Então, o local é muito difícil de acessar, né? Para ter acesso àquele local, eles vão precisar fazer um buraco lá, uma visita. Para impermeabilizar aquela fossa, eles vão ter que fazer um estudo, né? Como eu não sou engenheiro civil, eu não tenho tanto conhecimento disso, mas a mão de obra é muito maior, a manutenção disso, do que colocar um sistema Tecnológico. Né, tecnológico e eficiente, né, de tratamento. O equipamento pode ser um pouquinho mais caro? Sim, é mais caro, mas no futuro esse residencial, esse construtor vai ter uma economia para o resto da vida, né? Sendo que uma fossa e filtro é aquele sistema convencional. Hoje tem outras tecnologias que já superam. E você Né, comentou que tem lugares que o esgoto sai até pela parede, né? Sim, Isso assusta infiltra. a gente, né? Sim, infiltra esgoto, passa pelas rachaduras, infiltra, tem na garagem, no solo da garagem, fica poça de esgoto aparente. Então, até os próprios residentes do prédio ficam incomodados com isso e querem uma solução. Saúde, né? A gente tá falando de saúde também. Isso. Muito interessante. Então, assim, cisternas biodigestor e funcionam em condomínios. Funciona em condomínios. E ele pode ser colocado em... por exemplo, a gente tem um equipamento aqui. Quantos litros tem esse que temos aqui na casa? Tem 1.050 litros aqui a cisterna. E aí vocês fazem o cálculo de espaço e tudo, e pode também acoplando outros e crescendo essa captação. Essa cisterna, Miriam, é uma cisterna que é... Tem um filtro, é muito legal que tem um filtro junto, né? É o diferencial dela, inclusive. Né? Então, a gente representa a Tecnotri, é uma empresa que desenvolveu 4 modelos de cisterna que ela não necessita de obra civil para estar instalando. Então, a gente consegue colocar num prédio antigo, né? Um prédio recém construído, mas que não fez ali a sua cisterna d'água da chuva. Ou então que quer colocar ali na empresa, na indústria, uma cisterna, mas depois que já fez a construção. Essa cisterna vem para solucionar isso. A diferença é que ela não vai enterrada. Eu acho que esse é o principal diferencial. Ela é uma cisterna modular, que ela não vai enterrada. E tem várias cores, inclusive, né? Tem várias cores. Então, a gente fala assim, diminui a obra civil. Tá, mas como? Que obra civil, né? Então, normalmente, eles fazem enterrados. Vão lá, fazem um buraco, né? Impermeabilizam, botam a água... Que é mais um problema, tal da impermeabilização. Isso. E um problema também é que tu não tem inspeção visual, normalmente. Tu não vê se essa água tá boa, não tá. Como que tá o fundo dessa cisterna? Né? Não tem um filtro normalmente, então a água que vem do telhado, às vezes ela vem com impurezas. Né? A gente Imagina vê aqui com tanta obra na volta também, né? Poeira, cocô de passarinho, né? Dejetos de animais, é uma infinidade de coisas que podem vir do telhado. Cigarro, alguém joga cigarro. Isso. Sim, gato. A nossa cisterna, que a gente representa, um diferencial, ela tem um filtro, que é um Smart Filtro clorador. Então, tu tens a opção de colocar o cloro ou não, depende da finalidade dessa água depois. Então, a de vocês aqui, ela vai ser utilizada para limpeza geral, da área externa, rega de plantas. Então, a gente consegue controlar o nível de cloro que a gente coloca, né, para fazer o tratamento. Outra vantagem, ela não é enterrada, então ela sempre vai ficar num local visual, por isso que tem a questão das cores. Então, ela tem várias cores justamente para a gente adequar de acordo com o local onde que ela vai ser instalada. Às vezes é numa área de garagem, às vezes é num corredor, do lado de um muro, às vezes é numa área de festas. A gente teve já clientes que colocou na piscina, então na área de festas, do lado da piscina, justamente para encher a água da piscina, né? Então, tem várias... Eu vou dar uma dica também, Miriam, para quem mora em cidades que passa o tratamento de esgoto, né? Que quem quer economizar a água potável,
economiza também no esgoto. Porque Né? tem a questão da cobrança, né? Tem a questão da cobrança. Então, quem por exemplo, assim, quem consome R$ 100 de água, vai pagar R$ 80 de esgoto. Se tu consumiu R$ 70 de água, tu vais pagar menos de esgoto. Entendeu? Mais A uma dica cisterna é uma solução para economizar a água que vem da rede. Entendeu? E outra coisa também, parece que tem lugares na Europa, por exemplo, que você tem que reutilizar 7 vezes a mesma, e aqui a gente é mal acostumado, né? Sem mal educação, acostumado. digamos assim, porque a água é finita, né? Até o ser humano conseguir dessalinizar o mar. Uhum. Que não sei se não fiz pesquisa sobre isso, né? Mas o ser humano sempre vai também se inovando. E a natureza agradece, né? É verdade. E quando a gente fala, por exemplo, mais um pouquinho sobre energia, né? Como economizar energia, esse também é uma das soluções rápidas de implantar, né? A Heloísa faz um cálculo de demandas, e porque cada vez mais a gente vê, quando fala em retrofit, principalmente de edifícios, a importância de verificar se existe demanda elétrica para tanto ar-condicionado, para tantos equipamentos que vem vindo. Eu vejo, Miriam, que a gente nunca vai dar um passo para trás. A gente sempre vai consumir mais. Principalmente quando a gente pensa no nosso conforto. Então, tu queres ter o conforto, tu queres ter um ar-condicionado, daqui a pouco tu queres comprar um equipamento novo, uma televisão nova, O piso uma geladeira, aquecido. o piso aquecido. Aqui você falou também sem esquecer de falar de condomínio, a questão do aquecedor da piscina, né? Que pedem bastante. E usa, inclusive, no verão, né? Exato. Então, o que que a gente percebe? A gente vai aumentando as nossas cargas, aumentando, chega uma hora que começa a cair disjuntor, né? E quando tem o tal do DR e outras coisas de segurança, né? Isso. Então, o que que acontece? Dependendo do que você quer colocar de carga nova num condomínio, ou seja, na sua casa, é necessário fazer uma análise. Então, hoje a gente vem muito com essa demanda. Ah, eu quero colocar um aquecedor na piscina. Né? Então, dependendo o tamanho desse aquecedor, é importante que seja feita uma análise de como que está a demanda desse local, qual que é a carga que a gente tem disponível para a instalação de um equipamento. Isso vale também para os carregadores veiculares agora. Então, a gente está tendo uma infinidade de demanda, as pessoas vão aos poucos, eu quero colocar, aí o outro também quer, e chega num limite. Então começa pelo um projeto, né? Sim. Tudo começa a partir de um projeto. Então, que faz as análises. E aí, outro caso agora é o tal do patinete, né? Essa é outra questão aí que estão falando demais. E assim, quando a gente quer aplicar e a gente não tem dinheiro, linhas de financiamento, porque assim, é o tal do, às vezes até um pouco de idealismo, porque pega aquelas listas lá que você comentou, que o André falou ali do Biodigestor, a gente quer esses itens. Sim, quer tudo, né? Quer tudo, porque eu lembro quando a gente foi fazer um espaço da feira, construir aí, que inclusive tá chegando a feira desse ano, agora em setembro, aqui em Balneário Camboriú, a gente fez um espaço grande com a Condocasa, vocês colocaram o biodigestor, colocaram a cisterna, e aí a Márcia falava assim, mas por que você quer tanto isso? E assim, não, a gente é idealista, a gente quer mostrar os melhores itens de sustentabilidade. E existe linhas de apoio, financiamento, o que vocês trazem pra gente aí? Existe, Miriam, tem vários bancos, a gente tem parceria com o banco para fazer o financiamento de todos os produtos sustentáveis, captação da água da chuva, o saneamento ecológico, a energia solar fotovoltaica, todos eles têm alguma linha sustentável para estar trabalhando. E as construtoras hoje, vocês sentem também que estão querendo algo a mais? A construtora, as grandes empresas, indústrias têm que ter algo a mais, um diferencial que é a sustentabilidade. Hoje, quem não é sustentável já é visto com outros olhos, né? Então, eles falam já da sustentabilidade com uma naturalidade, né? Porque já vem de fora essa cultura há muito tempo, mas estamos... Agora que a gente está implantando aqui, mas já é obrigado. É que agora também está doendo mais no bolso, né? Então você tem que planejar, mais do que nunca você tem que planejar algo. O ESG veio para meio que regular essa questão da sustentabilidade, né? Porque a cobrança veio lá de fora, as empresas estão aqui no Brasil, né? Não tem cobrança no Brasil disso, e as empresas estão fazendo as práticas sustentáveis, né? Por quê? Porque estão sendo cobradas lá de fora, né? Dos bancos aqui do Brasil. Então, uma estratégia que a gente vê para conseguir aplicar isso nos condomínios já começaria pela essa análise da a consultoria,
né, para verificar quais itens teria viabilidade. Aí entrega um projeto. Como que funciona, Luísa? Normalmente a gente gosta de fazer a visita técnica para entender a dor do cliente, né? Tudo parte daí. Qual que é a tua dor? O que que tu quer economizar? O que que tu queres melhorar? O que que tu queres trazer de diferente? Com essa visita, a gente vai elencar os pontos que a gente consegue implementar e a gente parte para o estudo. Então, quando é energia solar, por exemplo, aí a gente precisa também da fatura de energia, fazer uma análise do espaço disponível, localização, como que está a rede, né? Quanto de carga a gente tem disponível para estar instalando. Então, dependendo do tipo de solução, a gente tem uma análise um pouco mais aprofundada, né? E outras é um pouco mais superficial. Dependendo da situação, a gente pede apoio também dos engenheiros envolvidos no projeto. Então, vem junto o arquiteto, vem junto o engenheiro civil, né? Para a gente estar trabalhando em conjunto. Então, a holista, ela nunca vai trabalhar sozinha. A gente vai trazer a solução, a melhor solução possível, de acordo com aquele problema que o cliente tem. Né? Em contrapartida, a gente também precisa desse suporte. Por exemplo, o arquiteto que está projetando a casa, ele também precisa, né, colocar depois esses pontos que foram abordados no projeto. Né? E a gente vê também isso, né? Essa equipe multidisciplinar. A Condocasa veio muito para isso, assim, para a gente reunir e até a gente ver como essa área ambiental a gente sente um pouco assim, até uma amizade, digamos assim, entre essas áreas, porque quanto mais melhor, né? E a gente vê através da parte ambiental, principalmente que é a tua área, assim, não, eu quero saber que itens. A Patrícia também já quis conhecer vocês, né? A engenheira ambiental. Muita ideia com a Patrícia. E ela também traz produtos novos e as construtoras chamam ela, então isso é muito legal e é um diferencial de mercado, né? E é uma ponte, né, Miriam? A gente vê muito como uma ponte, porque a gente traz a solução e a gente, né, vai levar até o cliente. E essas trocas são muito importantes, porque os clientes, eles estão procurando. E às vezes a gente não consegue, né, ser visto por todos. Então, esse trabalho de formiguinha, essa indicação, esse, né, mostrar o que a gente tem de melhor para oferecer também é muito importante. Então, estar aqui na Condocasa hoje, né, é um privilégio. A gente que agradece. Sim. E é um assunto que a gente adora. E eu acho que a gente abrir o showroom da Holista para o público é muito isso. Porque as pessoas ficam imaginando que é muito caro, que é muito difícil, que não dá, que não é para mim. Só que quando vai lá e vê na prática, fala, meu Deus, por que eu não implementei antes? E dito isso, a gente tem uma parceria hoje com a faculdade lá em Brusque, onde eles trazem, dependendo da matéria, os profissionais da engenharia civil e da arquitetura, para irem lá em casa conhecer na prática cada uma das soluções. Então, eu vejo isso é importante, mostrar que é possível. E que é o primeiro caminho. Que exemplo também para o filho de vocês, né? Isso é muito legal, porque ele com certeza leva isso para mais crianças e aí que cresce adultos mais conscientes, né? Sim. Então, assim, o primeiro passo seria começar pela essa visita. É isso, né? Isso. A visita. E a Holista está em Brusque, agora está aqui na Condocasa. Tem as redes sociais também que a gente viu, dá para ver a casa de vocês lá também. E quem tiver em Brusque capaz de querer conhecer lá a casa de vocês, a gente tá de portas abertas, né, Luísa? A gente tá situado na Roberto Clabundi, no município de Brusque. É da tua família essa rua aqui? É. E até, assim, a gente nunca pensou que ia abrir as portas da casa para outras pessoas, né, Miriam? Porque não é bem assim, né? Sim, é nossa com casa. Certeza. Então... Vocês vão ter que mudar depois, se tiver. Foram surgindo pessoas falando, podemos lá ver, pode ir lá, aquele grupo, podemos lá fazer uma visita. Pô, eu queria conhecer tua casa. E tanta coisa que a gente foi falando e as pessoas foram gostando, né? Sim, a gente avisou assim, falei pra Márcia assim, ela me ajuda sempre na pauta, né, aquela jornalista, e aí eu falei, eles moram numa casa sustentável. Pergunta pra eles, o que eles fizeram, porque a gente também quer construir assim. Então até uma das nossas, que a gente faz bastante, é palestras e workshop. Então, na semana passada eu fui dar uma palestra na CIPAT, Semana de Segurança do Trabalho, em uma empresa lá, e a gente foi falar da nossa história, eu fui falar da casa sustentável, construída com... casa de demolição, construída com princípios de sustentabilidade. E eu falo da nossa história, falo da construção da nossa casa, e as pessoas ficam assim, com muitas dúvidas, com muitas perguntas e sorriso de orelha a orelha, perguntando. Sair do óbvio, às vezes, Sair do óbvio. E a experiência que todo mundo está querendo hoje em dia cada vez mais. E as pessoas, eu vejo que tem muito interesse, pessoas normais, pessoas que às vezes não têm empresa, nada, ali
eu moro na minha casinha, mas eu quero fazer a compostagem, eu quero captar água da chuva, eu quero ter energia solar. As pessoas estão se preocupando com isso. Eu não sei se é muito pelo custo fixo que eles querem diminuir, economizar. Mas também tem uma questão do país, do mundo estar em guerra muitas vezes. Sim, E aí, a para onde eu segurança. vou? Fazer a Eu sua tenho- parte. ou assim, por exemplo, e aí, se eu não tiver acesso ao mercado, e aí eu vou plantar, eu vou ter galinha, como é que vai ser a água, como é que vai ser a luz? Então, acho que também tem a ver algumas situações assim, né? Sim, tem bastante gente preocupada com o conforto, né? Com a segurança. Então, a ser sustentável também tem segurança, né? O alimento, água. Por Quanto exemplo, tempo foi para fazer a casa? demorou Um ano. a construção até que- demorou 1 ano, né? Foram 2 pedreiros, um pedreiro, um servente e mais um casal de jovens. E mas antes da construção foi muito importante 1 ano de observação do terreno. Então a gente observou onde o sol nascia, onde o sol ia se pôr, né? Onde que chovia mais intensamente, de onde que vinha mais Alagava. chuva, onde que alagava o nosso terreno. Então, antes de começar a construção, eu percebi algumas coisas que seriam interessantes, né, a gente estar anotando. Então, eu anotei aquilo e nós pensamos, na hora da construção da casa, a janela vai ter que ser virada para o norte, né, para ter mais incidência de sol. Então, tudo a gente foi colocando no papel na hora da construção e foi surgindo a casa. Até uma curiosidade, a nossa casa a gente fez ela voltada. O nosso jardim ele é todo na frente da casa, a maior parte. Então a gente tem uma mini agrofloresta, a gente fala, é o nosso projeto de agrofloresta. Tem jabuticaba lá que eu vi. Tem vários, tem pitaia, tem castanha do Maranhão, tem vários cítricos, a gente tem algumas árvores nativas também, mas o que que a gente pensou na época? Atrás do nosso terreno, tem um terreno enorme que provavelmente vai ser feito uma empresa, uma indústria, alguma coisa. Nas duas laterais são parentes, né? São tios. Então, a frente é a rua, né? Então, a gente pensou assim, a gente não sabe o que vai ser feito ao redor. Então, vamos proteger a parte de trás, também a área sul. Então, a gente não tem muitas janelas. E a gente voltou a casa para frente, onde a gente tem o jardim. Então, a nossa Se apropriou da fachada paisagem, né? Isso. Isso é valorizar o metro quadrado é também. muito. A nossa fachada é toda verde. Então, assim, dá uma sensação de paz. Se a gente tá tomando café da manhã, a gente abre a janela, é o passarinho. Às vezes eles entram dentro de casa. A gente tem a lagoa para contribuir com o microclima. Então, vai dar um alagamento, a gente fez a lagoa na parte de baixo. Então, a água escorre, a gente fez todas as drenagens para a lagoa. Metade do telhado da casa, da água, da calha vai para a lagoa, entendeu? Não precisa, não fica alagando o terreno, o pátio, né? Vai direto pro meu açude. Que legal. E questão de custo, né? Várias pessoas devem estar pensando nisso. Então, o custo foi Em não é relação ao barato. metro quadrado, né? Mas Hoje a gente foi um pouco, vamos dizer, imaturos. Como a gente era novo, tinha com data de casamento marcado, né? Eu tinha data de casamento marcado para final do ano. A casa tinha que estar pronta. E 1 ano antes, eu virei o ano falando para ela, nós vamos lá construir. Pedreiro, meu pai tinha me ajudado a contratar. Eu tava com material, o negócio tinha que acontecer. A gente Isso não não é assim, às vezes contabilizou. não vai, né? A gente não contabilizou. contabilizou. Às vezes era melhor nem contabilizar, Exato. senão não faz. Mas eu vejo que depois de estar construída, como a casa está ali, a gente tem muito pouca manutenção. Eu não tenho muita manutenção nela, eu tenho manutenção no jardim. Agora dentro, tijolo, as janelas que a gente tem é tudo madeira firme, tudo robusta. Então a gente não tem tanta manutenção de, se eu abrir essa janela com um pouquinho de força vai quebrar. Não. Eu tenho nosso pequeno lá, às vezes bate porta, a porta tá lá intacta. Né? A gente vê que Muito o bom. material que a gente construiu, o jeito que a gente colocou lá, vai durar mais 100 anos. Talvez se a casa tinha 100 anos, até o nosso pedreiro diz, essa casa vai ter 200 anos, porque ela tinha 100 e vai durar mais Quase 100. um enxaimel lá que tem na região. isso. Né? Porque a gente deixou o tijolo à vista. A gente poderia ter rebocado, ter revestido, ter pintado, aí teria manutenção, né? De repintar. Mas a gente deixou ele aparente e só impermeabilizou. Então, a cada tanto Ela, tempo, ela a é uma gente... casa biofílica mesmo, né? Isso. Praticamente. Aham. Gente, que incrível isso. E é bem o que vocês falaram, né? Vocês não é só falar, né, sobre sustentabilidade, é viver a sustentabilidade. Falasse em custo antes também, Miriam. O negócio do telhado. Quando chegou no negócio, na parte da escolha do telhado, poderia colocar uma telha de cerâmica, poderia colocar fibrocimento, poderia colocar metálica. A gente escolheu colocar a termoacústica
da Fischer de poliuretano Que expandido. não, acho que não existe mais. Eu esse acho que essa modelo. telha não existe mais. A gente pagou um valorzinho bem Considerável. considerável na época. Só que eu coloquei o ar-condicionado porque o meu filho veio mesmo, realmente. Eu não preciso de ar-condicionado na minha casa. A nossa casa se comporta perfeitamente com o conforto térmico que o telhado nos proporciona. E as paredes de tijolo, né? Tijolo. Então eu não me arrependo nunca o que a gente investiu naquele telhado. E aí depois a gente também economizou com a madeira, que claro, né? Vai menos madeira. A mão Diminui de o forro. obra. Aí depois para botar o sistema solar fotovoltaico, muito mais rápido, muito mais fácil. O cara só botou assim os parafusos, o trilho e pronto, o sistema estava instalado, né? E cada vez mais, né? Mais tecnologia. A gente tá agora na Quando Casa também com até um patrocinador muito legal que é a Macheto, que trabalha ali de Joinville. E eles trabalham com os ripados de alta durabilidade. E a pegada agora, já vou fazer um spoiler, hein? Adoramos, spoiler. É uma casa que quase que você. Na verdade, é faça você mesmo, né? As tiny house, aquelas mini casas. Aham. E a gente está realmente ansiosos por isso, porque a gente acredita muito na industrialização. E assim, mas o que tem a Quando Casa e Condomi tinha a ver com uma mini casa, né? Que nem a gente levou para feira ano passado. Muitas vezes um produto que ele é aplicado numa mini casa, ele vai para os prédios, né? Porque se você coloca toda a eficiência energética numa mini casa, depois vai para fachadas ventiladas, aí já faz esses estudos. Então, o nosso laboratório, digamos assim, é aqui, né? É entre a gente aqui, trazendo esses itens. E eu quero aproveitar para agradecer vocês também, né? O papo tá muito bom, mas a gente vai convidar vocês para vir outras vezes aqui. A gente vai fazer a finalização da instalação, né, André, da cisterna, Isso. vídeos Vou e mostrar pro tudo. pessoal aí como é que funciona, né, Miriam? A cisterna, esperava vir a chuva também agora, que esse mês tá um pouco... Mas tá pouca vindo, eu acho chuva, que tá vindo. Agora vai chegar. Temos piso drenante aqui também, a Isso. estação de veículo elétrico. E assim, era realmente, eu vejo que é um sonho, né? A gente falar de sustentabilidade e conseguir aplicar. Então, quando a gente visualizou, quando casa, a gente realmente, mais uma vez, aproveita até para a gente agradecer vocês essa parceria, porque a gente fala, tem que ter cisterna, né? E o biodigestor era uma intenção que a gente tinha, colocar aqui na Quando Casa, mas falaram que a gente não podia colocar, mas a gente sabe que a maioria das cidades, inclusive, precisam, né? Sim. Porque não tem, ó. O biodigestor é interessante, né? Todas as tecnologias de tratamento de esgoto hoje no Brasil é show de bola. O negócio é caminhar, Tratar, né? tratar o esgoto e caminhar com um desenvolvimento sustentável. Hoje as cidades não vão mais diminuir de tamanho, elas só vão crescer. A população aumenta, né? As pessoas migram, né, de um lado para o outro e o saneamento tem que acompanhar, né? E não adianta mais a gente ficar com aquele equipamento arcaico que a gente sabe que não funciona se está vindo tecnologias novas, né? E as E cidades é rápido, né? e é rápido, a coisa anda, e as cidades estão alterando. Tem algumas que demoram um pouquinho, são mais relutentes, né? Até acreditar no material, mas tem algumas já que estão já, acreditando e apostando, investindo nas cidades para ter o saneamento, que é muito importante, né? Isso é o bem-estar da população, né? O saneamento básico. Evoluindo. E a gente tem que estar cada vez mais próximo, né, em relação aos vereadores e participar da cidade. Não adianta, às vezes, a gente só reclamar e não participar, né? E então, aqui na Quando Casa, a gente tem, por exemplo, o primeiro hidrômetro de Balneário Camboriú na calçada, com um sistema Wi-Fi, para não ter que todo mundo colocar aquele leitor a 1,30 m, que daí, além de tudo, fica feio na fachada. Então, assim, e cada vez mais a gente quer conhecer, né? Inclusive, o pessoal que está assistindo a gente aqui, se conhecerem produtos sustentáveis, se tiverem na cidade de vocês, conta pra gente, deixa um comentário aí. E aí eu quero agradecer vocês mais uma vez. Obrigada. Esteja aqui sempre com a gente. Se quiserem deixar alguma dica para o pessoal, também fiquem à vontade. Eu só quero agradecer também o espaço, né, Miriam? Porque vocês são sempre, assim, excepcionais, né, com a Obrigada. gente. E trazendo para Balneário as novidades, trazendo para Balneário a sustentabilidade, vocês sempre estão com esse pessoal do síndico, dos condomínios, então acho bem importante essa ligação com a gente para estar desenvolvendo e trazendo as tecnologias para eles, né, para eles saber dessas coisas novas. Tendo dúvida, é só falar com a André e a Heloísa. Isso, então aproveito para agradecer também, Miriam, sempre um prazer estar aqui trocando, né? E isso é importante para todos nós. Obrigada, gente. Vamos pedir o like, né? Vai pedir o like, pedir também os comentários aí pra gente poder entregar a entrevista para mais pessoas. Revista da Condomition também nova.
Tá aí o gestor do Faros, Ricardo, trazendo uma gestão de excelência, a Anacom também, Associação Nacional de Direito Condominial, Associação de Síndicos. Então a gente agradece e quer sempre estar fortalecendo a área condominial, construção civil e arquitetura aí pelo Brasil. Obrigada, até mais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.